Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu tô aqui com o Denis pra gente gravar um vídeo que vocês estão me pedindo muito nos comentários. Vocês perderam o eco, porque como eu tô aqui no quarto que eu gravo o vídeo e eu tô sem o colchão aqui, então tá dando um pouquinho de eco. Vocês perderam um pouquinho o eco. Mas vamos gravar aqui o vídeo. Nós já estamos aqui, ó, com o nosso rascunhozinho, né, dos gastos da obra, que não são poucos, já vou adiantando pra vocês. E olha que, tipo assim, a gente pegou muito com a mão na massa também, né? Verdade. Muita coisa eu mesmo fiz, né, na obra, então, tipo assim, se economizou em algumas partes, mas a gente pagou bastante coisa também e vocês vão assustar com o valor do que já foi feito lá. Isso, gente. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Esse outro caderno aqui, ó, a gente tá anotando nele os gastos certinho para a obra, gastos para a obra. Aí eu tô anotando que foi gasto por etapa, né? Que foi gasto no dia, a gente vem e anota. E aqui eu fiz um resumo do que foi gasto com cada área da obra e o valor total do que foi gasto. Como vocês viram lá, a gente gastou, já fez a fundação da parte de baixo, levantou as paredes do porão, né, que vai ser uma área, bateu a laje, né, Isso. Fez a fundação de cima, já bateu o piso da parte de cima também, né, então é isso, o que foi feito lá até agora foi isso. Aí fez aqui. Vamos lá, vamos começar do início, né, a gente começou a obra lá, ali é um lote do lado de baixo da rua, com alguns comentários estão falando aí que o terreno é parecido. E a ideia inicial era fazer um arrimo próximo do muro do vizinho de baixo, para a gente fazer um arrimo e nivelar o lote, para ele ficar no nível da rua e a gente conseguir fazer tudo nivelado. Só que aí, tipo assim, a gente ia gastar com um muro, né, um muro de arrima, e para gastar com caminhão de terra, e isso ia ficar caro. Aí, muitos amigos meus, tipo assim, que eu tenho costume, viram para mim, que você não faz uma garagem lá embaixo e tal coisa. Aí, no que eles começaram a falar isso comigo, eu comecei a pensar o seguinte, de vez eu fazer uma garagem, eu posso fazer uma área lá embaixo. Aí, beleza. Aí, primeiro processo, né, a gente estava com as ideias e tal, o lote lá parado, comecei a desenhar a casa. Aí foi feito o desenho, pedi aprovação aqui, né, que homem não manda nada, entendeu? Quem manda é mulher. Aí ela aprovou o desenho, gostou do jeito que eu desenhei e aí beleza. Só que eu não desenhei o porão, entendeu? Eu só desenhei a casa. Então, tipo assim, a ideia ainda não sabia se a gente ia fazer, se ia fazer muro de arrimo para nivelar e tal e coisa. Fomos atrás de procurar um engenheiro, ou que seja, no caso, nosso caso foi uma engenheira, né? A gente procurou o mais barato, sabe? Por quê? A gente só fez o projeto arquitetônico, a gente não fez projeto nenhum de estrutura. Estrutural a gente não fez. Por quê? Eu tenho muitos amigos meus que são engenheiros, que não estão aqui morando perto da gente, porque eu, na verdade, eu não sou daqui de Bonfim, eu sou de João Levade. Então, tipo assim, eu troquei muita ideia com eles antes, e eles falaram comigo, não, pode ficar tranquilo que essa parte daí eu te auxilio, você pode ficar tranquilo, não precisa pagar para você fazer esse projeto, entendeu? Então, tipo assim, a gente não preocupou e fizemos a casa sem esse projeto de estrutural, que no caso, o meu amigo, no caso, o Gustavo, ele passou para mim todas as orientações, ferragens adequadas, tudo certinho, 100%, como diz, não vai ter perigo de nada. Só que, tipo assim, praticamente ele me deu essa informação, né? Eu não paguei nada por ela. Então, foi muito mais viável. Então, foi pensando, a gente conversou com a engenheira, né? Falou que queria uma área lá embaixo e tal. Aí a gente decidiu fazer essa área mesmo, não fazer um muro de arrimo. Fizemos essa área lá embaixo. Essa área foi projetada para ser uma cozinha, com no caso, um fogão a lenha, uma churrasqueira embutida, e do lado de fora dessa área vai ficar a lavanderia. Se
você não viu o vídeo que eu fiz mostrando lá como que tá a obra, o primeiro dia de obra, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Você pode clicar aqui para você ver como que tá sendo. Lá eu mostro direitinho o projeto que a gente tem intenção de fazer de fogão de lenha, o lugar da área de tanque, de lavanderia, tudo bonitinho. É só vocês clicarem aqui. Então, aí, gente, o que foi decidido aí em questão da área? Igual eu falei com vocês no início, tem muita gente que falou, faz garagem, faz garagem, faz garagem. Para mim ter uma garagem aí embaixo, eu ia ter que ter uma rampa para o carro descer. Com isso, eu estou perdendo terreno. Por que eu estou perdendo terreno? Porque se eu paro meu carro lá beirando a rua, né, no primeiro acesso que eu tenho da casa ali, o carro fica só ali. Se eu descer lá para baixo, beleza, eu tenho uma garagem para lá embaixo, mas eu tenho a rampa que me ocupa espaço. Porque eu não vou poder fazer nada nessa rampa. Essa rampa vai estar ali simplesmente para passar o carro. Eu não posso fazer uma área de lazer com meu filho, colocar um brinquedo, ou a gente tem pula-pula aqui em casa. Eu não consigo fazer nada disso para ele. A gente também tem um projeto de fazer uma jacuzzi, uma piscina futuramente. A gente não ia ter espaço. Isso, a gente não ia ter espaço para isso. E, tipo assim, a gente não sabe se vai conseguir fazer isso, né? Mas é um sonho, né, que a gente tem para fazer futuramente. Mas então eu falei assim, garagem é inviável lá embaixo, porque eu não tem como eu ficar ocupando espaço com rampa para me perder, né? Na verdade eu vou perder espaço lá em questão a rampa. Eu não gostei da ideia da garagem lá embaixo. Fizemos essa área. Então beleza, aí vamos lá falar sobre os gastos, né? A gente começou lá, pesquisou bastante, conversei com um rapaz que é amigo meu que é engenheiro, né? E ele foi falando questão de ferragem. Aí o primeiro passo foi o quê? A gente gastou com máquina, que a gente fez o desaterro lá primeiro, né? Porque o lote era escorrido, precisou acertar a parte de baixo, onde a gente ia fazer a questão lá da fundação, acertar certinho onde ia ser o porão e tal. A gente começou a fazer o desaterro. No início eu não vou saber de cor, mas eu acho que a Tainá tem anotado aqui. Aqui está o valor total que a gente gastou com máquina, porque foi um primeiro, depois eu acho que, se eu não me engano, ele foi mais uma vez com a máquina lá, mas deu um total de R$2.430 só com a máquina. Então, a gente paga, acho que na verdade isso aí tem a máquina e as viagens do caminhão. Porque eles cobram também para tirar o que foi tirado lá, os entulhos, terra. Ele cobra também para levar para o caminhão dele. Então, aqui está cobrando a máquina e as viagens de caminhão. Isso. Né? Aí depois que a gente fez esse primeiro desafio, a gente parou um pouco, foi resolver questão de projeto ainda, porque não estava 100% decidido. Aí a gente conseguiu decidir o projeto e a gente foi correr atrás de fazer o padrão de energia. Como eu mexi na verdade com isso. Eu mesmo fiz o meu padrão de energia, então tipo assim, eu já economizei aí com a mão de obra do padrão. Corri atrás do material, né, para ser feito. A gente comprou até em outra cidade, porque estava muito mais em conta, né? Isso, como se diz, tinha alguns contatos de outras cidades que ficam mais baratos que aqui. Então eu consegui pegar o material lá. E algumas coisinhas ou outras eu tinha em casa. Então, como se diz, eu economizei bastante na questão do padrão. E com o padrão a gente gastou R$650. 650 mais R$68 de fio. Porque como o Denis disse, algumas coisas ele já tinha em casa. Então a gente só gastou de material padrão, sobre o padrão, em questão de fiação, essas coisas, os R$68, né? Que foi os fios que a gente gastou por padrão. Na verdade, esses fios aí que tá R$68, que foi muito pouco, é porque que acontece? Eu tinha comprado material fora. Aqui na cidade de Bonfim, eu comprei algumas coisinhas outras que faltou. O que foi? Faltou um pedaço de cabo lá pro disjuntor, foi inteirando de 68. Faltou um conector que eu não tinha, aí eu fui lá e comprei, aí no somante total deu 68. Só que o que acontece? Esse padrão aí, na verdade, como eu mexo com isso, eu ia ficar em torno aí na faixa de uns R$1.600. Então eu consegui economizar praticamente R$1.000 fazendo esse padrão. Claro que eu tive que fazer também a parte de alvenaria, só que a gente dá graças a Deus. Nós temos um padrinho, na verdade ela tem um padrinho, né, que mexe com cerâmica de tijolo aqui e deu os tijolos pra gente. Aí eu contatei o tio dela, que é pedreiro, e
e ele fez o padrão pra gente lá e também deu de presente, não cobrou. Então, praticamente a gente ganhou essa primeira parede aí do padrão, essas coisas aí. Eu já tive que gastar mesmo com o material que estava faltando e com areia e brita. Eu não sei se esse 680 já está o valor de areia e brita que eu gastei num dia. Tá? Não tá. Então não só foi gastado padrão mesmo. Depois, gente, que a gente fez isso aí em questão do padrão, foi o primeiro passo da obra, né, que a gente conseguiu ligar também a Copasa, aqui no caso, que é a companhia de água aqui da cidade. A gente conseguiu ligar a água, aí a gente comprou tábua, porque a gente tinha que demarcar a obra, né, o projeto já estava pronto, né, aí a gente comprou tábua, a gente conseguiu também comprar a tábua mais barata, porque a gente tem conhecimento aqui com a pessoa que estava construindo e ela falou que as tábuas estavam sobrando lá e a gente correu atrás e ela fez mais barato. O valor das tábuas aqui, na verdade, eu não tenho separado não, mas eu tô olhando aqui que a areia, a brita, a caixa de correio que foi colocada no padrão, a caixinha de correio, os números que tem que colocar também para tanto a companhia de energia quanto a companhia de água fazer a ligação, ficou em 545,30. Essa parte de areia, então a gente comentar. Para fazer esse padrão aí foi uns R$1.000 e poucos, mas se você fosse colocar na ponta do lápis mesmo, se a gente não tivesse ganhado as coisas, tinha ficado muito mais caro. Com certeza. E a tábua, se eu não me engano, na época eu paguei 400 quebradinhos na tábua. Ele com certeza está em algum montante junto com as coisas que a gente não deixou de anotar nada não, sabe? Mas às vezes anotou junto, tipo assim, com algum material que eu gasto no dia e tal. É porque, igual assim, quando a gente comprou os materiais para a fundação, ao invés de eu colocar preço de cada coisa, eu anotei assim, materiais da fundação. Eu coloquei o valor total, eu não coloquei especificadinho, né, cada coisinha que a gente gastou. Até porque senão ficaria uma lista muito grande. Então eu preferi fazer um montante e anotar um valor só. Certo. Aí a gente fez essa marcação, no caso com o gabarito da obra, e aí ficou marcado por algum tempo. A gente decidiu, na verdade, não investir porque eu não tinha muito dinheiro na época. Então o que acontece? Eu falo para vocês que construção é abençoada. Eu mesmo comecei lá a furar, né? Eu mesmo corri atrás, pedi orientações de pessoas, porque tipo assim, eu só vou me orientar a fazer alguma coisa, eu não tenho medo não, eu vou lá e faço. Mas aí o pessoal me orientou, furei 6 tubulão lá, paguei um rapaz só depois do segundo tubulão, né? Acho que eu paguei um rapaz para me ajudar, e a gente com 3 dias a gente furou a fundação toda, da parte de baixo, do porão. Isso aí, eu gastei muito pouco, porque foi só os dias do ajudante que eu paguei. Foi R$160, anotado aqui separado. E ficou por isso aí, gente. Aí ficou bem parado no tempo a obra mesmo, até eu decidir continuar. Só que nesse meio desse caminho, esperando e tal, depois a gente comprou as ferragens da fundação, né? Não sei se você tem lá anotado aí o valor certo. As ferragens ficou... Aqui, ó, ferragem. R$2.048,26 da fundação, né? De baixo do porão. Da parte de baixo, só porque a fundação. O porão gastou muita ferragem, então ficou um pouquinho mais caro por isso. Isso, e também é um projeto da fundação de baixo. Lá no caso, ele é maior, tipo assim, estruturalmente, porque ele ia aguentar a casa lá por cima, né? Então, foi as ferragens da fundação, do tubulão, sem coluna, sem cinta, sem nada, foi só a fundação embaixo, entendeu? Só até o cincamento embaixo. A gente fez esse processo, a gente logo depois comprou as ferragens, esperou mais um pouco e contratou um pedreiro. O pedreiro na época acho que fez essa fundação toda por nós por 2.000 quebrados. 2.150. Foi 2.150, então ficou só para encher. Na verdade, antes do pedreiro a gente pagou também aquele soquete, aquele sapo, né? Para colocar a terra, que ficou em R$400. O soquete da parte de baixo. Foi R$400 para socar tudo, porque ele teve que socar os tubulões e socou também as caixas. Isso. A gente pagou, né? Preferiu pagar, o pedreiro não tinha o sapo, a gente ia ter que alugar para ele, de qualquer forma, a gente pagou um cara que só mexe com isso, ele foi lá, fez essa parte e o pedreiro só veio já colocando as ferragens no lugar e já enchendo com concreto.
E outra coisa, muita parte dessa ferragem foi eu que amarrei. Já estava amarrado, mas o pedreiro colocou, foi só encher. Então, tipo assim, já economizei mais alguma coisa. Por quê? Chegava de tarde, então tinha, tipo assim, tinha às vezes um tempo livre ainda, eu pegava, corria lá, cortava as ferragens e ia amarrar, entendeu? Então isso aí já me ajudou bastante também, porque querendo ou não, eu devo ter economizado uns 3 dias de pedreiro dessas ferragens amarradas aí, certo? Depois, gente, a gente fez essa fundação, a gente fez ela por causa que estava começando a época de chuva, na época que a gente correu para fazer, a gente não tinha muito dinheiro, e aí a gente fez para não encher o pulmão de água, e aí vai cair em terra de novo e tal. Aí logo a gente esperou mais um pouquinho, o tio da Tainá fez pra gente a alvenaria, né? Subiu as paredes, encheu a coluna. Eu não sei se ela montou separada e tal. 1935 que ele cobrou, ele com o ajudante para subir as paredes. Coluna, né? No caso, subir as paredes e. Cintou em cima, né? Não, ele não cintou, não, ele só encheu as colunas. Assentamento. Ele levantou as paredes. Ele levantou as paredes. No caso, isso aí foi só mão de obra, viu, gente? Os tijolos, igual eu falei pra vocês, nós ganhamos novamente, que o padrinho deu os tijolos da casa para ela. Então a gente não teve que gastar, a gente gastou só parede, gastamos com cimento e no caso essa mão de obra aí para fazer isso. Gastei com mais tábua também, porque as tábuas de encher as colunas era mais larga do que eu tinha comprado e as tábuas também estavam paradas no gabarito, não tinha como arrancar elas, que ainda a casa não estava pronta. E, gente, eu não vou ficar falando aqui o valor separado dos materiais que foram gastos em cada parte. No final eu falo o valor total do montante de material, porque senão vai ficar muito repetitivo, porque em todas as fases a gente teve que comprar areia, brita, pedra, cimento. Então se eu for colocar separado, vai ficar muito repetitivo. No final do vídeo eu resumo o valor total que a gente gastou em cada parte da obra. Mão de obra, materiais. E tipo assim, eu não sei como é que ela separou aqui, gente. Quem separou foi ela, né? Mas aqui tem materiais aqui. Os materiais grossos, ferragem, mão de obra, padrão, planta da casa, eu coloquei tudo especificadinho assim, mais detalhado no valor montante total. Certo. Aí, gente, a gente fez essa alvenaria, ficou lá parado mais ou menos um tempo. Aí tinha que fazer o que acontece? Eu ia passar para a parte de cintamento, né? Ia ter que cintar o porão. Só que para me cintar, como nós vamos fazer a casa toda, já ia bater a laje naquilo e passando um pouco pro barranco, já que a gente fez, né? Não tirar com a máquina, deu um barranco. Aí, para me cintar a parte do porão, eu já tinha que fazer a fundação lá em cima do barranco para já fazer o cintamento de uma vez só, para a gente depois me bater na laje. Aí a gente correu atrás do pedreiro, ele estava podendo no momento, aí eu corri atrás do rapaz, o rapaz já foi fazendo, a gente fez a marcação e o rapaz já foi cavando pra gente. A gente gastou mais um pouquinho para pagar a mão de obra dele e eu também fui lá nos dias que dava para mim, né? Eu estava de folga, um tempinho ou outro eu fui e ajudei também. Porque na verdade, gente, esse rapaz que a gente arrumou foi indicação de um pedreiro que foi o que trabalhou pra gente. E a gente tem muito costume com ele e ele indicou pra gente. Só que ele falou com a gente, né? Vocês têm que ficar de olho, porque se não ficar em cima, ele acaba fazendo coisa errada. Ele não tem muita noção. Você tem que, tipo assim, o que é que isso, gente? É porque ele é ajudante, a gente tinha que marcar e ficar de olho se você estava seguindo a marcação lá. Certinho. Então, todo dia eu dava uma pulinha lá, olhava, orientava, olha, é aqui e tal. E foi feito dessa forma. E, gente, resumindo aqui agora, a gente passou para encher essas fundações, comprou mais ferragem, entendeu? Não sei se você tem até anotado essas ferragens da fundação de cima, que foi muito mais ferragem por causa do cintamento. Tem. Só a ferragem da fundação de cima, gente, foi em quase 5 mil reais. Foi em 4.868,50 centavos. Isso que foi um montante que eu comprei de uma vez. Fora o que eu comprei no depósito, que ela não deve ter separado. Porque o material de depósito eu coloquei tudo junto. Tipo assim, às vezes eu comprei cimento, comprei arame, comprei prego, comprei tudo quanto era lá no depósito e veio a notinha lá no total, tipo assim, R$1.000. A Tainá só coloca aqui R$1.000 de depósito. Isso aqui já tem mais outras ferragens, de R$400
460. Acredito que tenha sido ferragem que foi pego em depósito também. Então, tipo eu não assim, lembro certinho. essas ferragens, então, eu acredito eu, que nas ferragens da Fundação de Cima deve ter ficado na faixa de uns R$6.000 tudo. Então, tipo assim, com o cintamento, né? E sem as ferragens da laje. A ferragem da laje não tem curso nisso não, tem que ter separado aí. A gente gastou aí nessa mão de obra aí da parte de cima e tudo, se não me engano, foi 8.700, né? Foi 4, 7, 8.500. R$8.500. Por que esse valor maior? Porque a fundação de cima ela era muito maior, tipo assim, de comprimento e extensão, entendeu? E tinha o cintamento todo. Toda a casa estava no cintamento. E da parte de baixo é um porão menor, vocês vão ver, volta no vídeo anterior que a Tainá fez lá, vocês vão ver que não é um espaço tão grande, né? Então, tipo assim, o cintamento foi muito maior da outra área da casa. E outra coisa, o cintamento lá, gente, ele é, tipo assim, muita parte foi aérea. Então isso gasta muito escoramento, muito tempo. Então o pedreiro, como se diz, ele cobrou um precinho a mais. Porque... E falar a verdade para vocês, ficou até bem barato. O pedreiro foi feito lá. O cintamento foi aéreo, gente, eu vou explicar aqui um pouquinho, mas vocês voltam no vídeo anterior para ver. A gente fez, entre a casa e o porão de baixo, a gente fez onde vai ser um quartinho, né? Um a gente não fez um muro de arrimo. Volta lá que eu explico melhor. A gente fez de modo que não entra chuva, então não tem perigo de cair barranco, né? Isso, porque na verdade a gente fez, entre aspas, um muro de arrima em cima do barranco, um pouco mais fundo, para segurar a estrutura da casa. E a gente fez esse porão aqui, esse espaço aí foi perdido. Por que foi perdido? A gente ia simplesmente fazer as laterais fechadas, ia ter o muro da área nossa lá embaixo, na parede, no caso, separando, e aquele pedaço de terreno fica perdido lá de baixo. Que a gente estender a laje. Por que isso? Porque se a gente fizesse um muro de arrima na nossa áreazinha lá de baixo, eu falo porão, a gente ia trazer, se a gente escorasse a terra, ia trazer umidade para a área. Aí eu chanfrei o barranco de forma que a terra não encosta na parede, eu não precisei nem fazer muro de arrima. Eu fiz só a parede, fazendo a parede eu tive que fazer um pedaço só, tipo assim, um pouco mais fundo, em cima do barranco, para segurar a estrutura, a terra que vem em cima da casa. E a gente acabou, o pedreiro falou, precisa não fazer um partinho de baixo, precisa ter um partinho de bagunço. Aí divisa, acabar de chanfrar o barranco, a gente fez uns degraus. Se você voltar no vídeo dela, você vai ver os degraus feitos lá. A gente já até bateu o piso em uma parte deles, que ainda a gente vai cortar mais terra lá para fazer a outra parede fechar, onde vai colocar a porta, essas coisas aí. Eu explico tudo direitinho. Mas dá para vocês entenderem. Tipo assim, eu não gastei mais nada por isso, eu já ia ter que fazer isso de qualquer forma e ganhei mais um espaço, um quarto de bagunça. Tipo assim, não tinha projeto, a gente nunca imaginou que ia ter, e tanto eu quanto ela gostou demais. Você sabe, né, gente? Bagunça em casa nunca é demais. Então, toda casa tem 1000 coisas de bagunça. Então, tendo um lugar pra gente depositar toda aquela bagunça, ferramenta, brinquedo, bicicleta, essas coisas assim, então fica guardado, não fica tudo esparramado, fica muito mais. Uma vista melhor quando a pessoa chega na casa da gente, né? Com certeza. E outra coisa, vai ter uma porta lá, ela vai ficar bem disfarçada lá, que eu vou fazer uma escada beirando essa porta, então praticamente ninguém vai reparar essa porta lá direito, ninguém vai reparar que tem esse porão lá de baixo. Às vezes acha, nem sabe que vai existir aquilo lá. Vamos fazer dessa forma futuramente, né? Quando for dar acabamento e tal. Aí beleza, gente, gastamos isso aí com questão do cintamento e tal, passando para a parte da laje. Eu achei, tipo assim, um pouquinho puxado, porque o pedreiro me pediu para fazer a laje, né? Nossa! Ele me pediu um pouquinho, eu fiquei assim, que eu pensei na cabeça, eu posso economizar, troquei ideia, os tios dela, tudo é pedreiro, e eles não poderiam fazer para mim na hora, porque eles também têm o serviço deles. São muito apertados, São muito apertados, então... Na cidade, eles são muito concorridos, então, assim, querendo ou não, eles tentam ajudar a gente, mas de uma certa forma, eles também precisam trabalhar para outras pessoas, porque eles também têm os gastos deles. Então a gente entende, né, que é assim mesmo. Eu fui trocando ideia com eles e tal, aí chegou um entendimento que eu poderia eu mesmo fazer essa laje, sabe? Aí o que aconteceu? Um dos tios dela me ajudou 2 dias inicialmente para fazer o escoramento da laje, porque eu não tenho noção do escoramento e não ia arriscar isso logo de cara, como se diz, que é uma coisa que tem que ser bem feita, né? Tem que escorar a laje, ela não pode cair. Aí ele me ajudou 2 dias, né?
Foi os dois dia primeiro e eu comecei a amarrar a ferragem sozinho. Ninguém me ajudou a amarrar a ferragem. Eu amarrei a ferragem todinha na laje sozinho. Inclusive a ferragem, acho que tem anotado o valor aí. Ficou em 1.897,20. Então, fora, né, a laje mesmo. A gente fez laje pré-moldada, né? A gente fez a laje pré-fabricada. É fabricada daquelas de tijolo, não foi de isopor. Isso, com viga e tijolo. De tijolo, que foi em R$3.900 a laje. No caso as vigas tijolo, gente. Isso. No caso esse tijolo aí a gente tinha como ganhar, porque o padrinho dela não fabrica tijolo de laje, é só de parede. Aí a gente fez. Então, gente, eu tava falando aí que a laje, os tijolos, no caso da pré-fabricada, não foi ganhado, né? Infelizmente, que ele só faz tijolo de parede, né? Aí o que acontece? Essa laje pré-fabricada a gente fez ela, aí o tio dela me ajudou a fazer o escoramento todo, né? Me ajudou a colocar até os tijolos. E em 2 dias eu amarrei a ferragem, né? Eu tinha marcado já a data no caso do dia de bater a laje, que a gente bateu na mão. No caso aí foi todo mundo, amigos meus, tios dela, que ajudou a gente a bater lá, como se diz, foi no 0800. Digitório, que chama aqui na nossa cidade. Aí eles ajudaram a gente e como marcou o dia, né? Eu fiquei meio apertado. Por quê? Eu estava amarrando a ferragem sozinha e é 100 e poucos metros quadrados, se eu não me engano, da parte de cima da casa. E também ele tem o serviço dele, né, gente? Tinha hora que ele não podia ficar lá amarrando. Alguém chamava, né? Tinha hora que eu tive que dar uma saída rápida e tem que ir. Mas tipo assim, eu fiquei a semana toda amarrando. Chegou, no caso, minha parte que é elétrica, passar as mangueiras da laje. E eu tenho um amigo meu aqui, o Marco Antônio, que me ajuda muito, me ajudava, no caso que agora eu não estou trabalhando mais. Eu liguei pra ele e falei, pessoal, você não me ajuda não, porque eu tô amarrando ferragem. E tipo assim, se pelo menos começar a passar as mangueiras e tal, porque eu não vou dar conta, eu tô amarrando ferragem, eu não vou dar conta de passar essas mangueiras. Aí ele foi de tarde, depois do horário de serviço dele, eu fiquei com ele até um pouquinho mais tarde, eu tava amarrando ferragem dele, foi passou um bocado de mangueira, aí depois eu ajudei ele um pouco lá também. E na sexta-feira, um dia antes de bater a laje, eu pedi ele para voltar se ele pudesse. Aí no caso, falei que eu paguei tudo direitinho, só que ele tava de vir com o serviço dele lá, se ele ia conseguir ir lá para mim pelo menos metade do dia para acabar de passar essas mangueiras. Ficou naquela dúvida assim, aí eu fiquei numa perda nada, todo dia eu tava saindo de casa às 5 horas da manhã, entendeu? Na quarta e quinta, acho que eu saí de casa às 5 horas da manhã, chegava lá de noite, ainda estava escuro da madrugada, e ficava lá até umas 7 horas da noite, né? E alguns dias também, para tentar ajudar ele, eu saía do serviço, pegava o Bernardo na escolinha, que na época ele estava indo pra escolinha, né? Pegava ele na escolinha, a gente ia pra lá, tipo assim, limpando a obra, né? Tirando os entulhos para bater a laje, carregando tijolo de onde estava atrapalhando, iria atrapalhar. Isso, a gente foi tentando agilizar para ficar tudo livre, para no dia da laje não ter nenhum contratempo. Aí um dia que o meu amigo falou comigo assim, não posso ir lá para você, no caso que foi, acho que na quinta-feira, dia de tarde, que ele falou assim comigo, não posso você ir amanhã para te ajudar, me deu uma alívio danado, porque eu tinha um bocado de ferragem para amarrar ainda, não estava tudo pronto, e ele falou comigo que ia, chegou no outro dia lá e me ajudou. Acabou a parte das mangueiras tudo, enquanto eu estava amarrando ferragem. Graças a Deus eu consegui acabar por volta de 1 hora da tarde na sexta-feira. Fui embora para casa e consegui descansar para no outro dia. A gente tinha marcado 3 horas da manhã para bater a laje. Batemos a laje. No caso da laje, eu pedi até uma fala que eu acho que o saco de cimento que a gente gastou para a laje está especificado aqui a quantidade. Foi 1.920 de cimento, gente. E aí a gente gastou também areia e brita, ficou em 1.550. Só que sobrou, né? Não, sobrou bastante areia e bastante brita. Areia e brita, então não ficou nesse valor total para a laje. Ainda tem lá, né? Ainda tem bastante areia lá ainda, bastante brita que a gente ainda está aproveitando para fazer outras coisas. Mas, tipo assim, só pra vocês terem uma noção do que gastou de saco de cimento, se eu não me engano, foi de quantidade de saco, acho que se não me engano foi 55. 55 ou 60. Não, acho que foi 55, se eu não me engano, gente. Eu não vou saber falar quantia, mas o valor foi isso aí. Aqui na cidade o cimento está na faixa de uns 31 a 33 e já chegou aqui até R$37 o saco de cimento aqui.
À vista? À vista. Porque a prazo já chegou até 39. Então, aí teve uma época só que chegou esse preço absurdo aí, já começou a cair de novo, já voltou os preços ao normal. Hoje, atualmente aqui, o cimento está aí na casa dos 31 aos 33. Não está passando isso não. Pode ser que algum depósito chegue nos 34. E aqui por ser cidade pequena, a concorrência ser pouca, os depósitos mais ou menos mantêm uma faixa de preço igual, né? Isso. É muito raro dar uma diferença de preço muito grande de um depósito para o outro. Mas também não compensa a gente comprar de outra cidade para vir para cá. Porque o carreto que a gente vai pagar para vir de outra cidade, a gente compra aqui e gera economia na própria cidade, né? Então a gente prefere comprar aqui. Isso, e outra coisa, quando a gente vai comprar quantidade maior, como fosse 55 sacos de cimento aí, a gente sempre pega um chorinho ali, acaba saindo R$1,50 de desconto. Se você vê 55 sacos, você economiza R$55. Praticamente já dá mais um saco e um bocado, entendeu? Então, tipo assim, você economiza um pouco. Aí a gente bateu essa laje, né? Fizemos, no caso lá, depois da laje eu tirei os escoramentos sozinho, ninguém me ajudou, eu já juntei os bagunças, tanto que no vídeo dela mostra aí lá debaixo do porão as tal escoramento lá, que tá tudo lá, que é do Tigeras. E outra coisa, eles me emprestaram tal, os escoramento e tudo, então tipo, eu não tive que alugar, eu não tive que comprar, então tipo assim, me ajudou bastante. Outra coisa é que economizamos na obra, né? Aí depois a gente demarcou as paredes só de fora da casa em cima, né? Por causa para não tirar o gabarito, para acabar de limpar, organizar as coisas lá. E como eu mostro no vídeo também, a gente só demarcou algumas paredes, né? Porque as outras na treina a gente consegue marcar. Então a gente marcou só as que não teria como ser na treina e tirar esse gabarito, né? Aí para mim arrancar esse gabarito fora e ficar livre lá, já começar a abrir espaço para começar a ver as coisas. Só que no modo geral agora, a gente vai falar o que gastou nisso até esse ponto. A gente gastou um pouquinho mais semana passada aí, que a gente fez um sumidouro para água e um reforço no muro do vizinho de baixo. Como a gente tirou terra, o pé do muro estava ficando exposto. Aí a gente gastou um pouquinho mais lá agora com isso. Fizemos um sumidouro para cair água também, porque agora é chuva começando aqui. E às vezes poderia essa chuva começar a alagar demais lá embaixo, apoiar na fundação da casa, podia prejudicar a fundação da casa, que isso com o tempo, né? Obviamente não vai acontecer nada de imediato. E também poderia prejudicar esse muro do vizinho, para não ter transtorno com o vizinho. A gente já reforçou, eu fiz um reforço no muro dele lá no pé do muro e fiz esse sumidouro para a água ficar, a poçar nesse sumidouro e não alagar lá embaixo. Porque como lote escorrida, a água tem que correr para o vizinho de baixo, sabe? A gente gastou isso essa semana passada. Então, eu não vou colocar aqui os valores que a gente gastou semana passada, até porque eu já tinha feito esse relatório aqui antes disso, né? Já estava pronto esse relatório aqui antes, porque esse vídeo, gente, já está para ser gravado há muito tempo, mas a gente nunca está conseguindo ter tempo para gravar. A vida está muito corrida. Também muita coisa acontecendo, muita coisa ainda para acontecer. Não vou dar spoiler aqui, mas é isso, gente. Bom, gente, então vamos lá, aos gastos, né? Os gastos. Gente, com a mão de obra, a gente gastou, mesmo com toda a ajuda que a gente teve, né? Mesmo o Denis pegando muito pesado, muita coisa eu ajudei também. Mesmo assim, a gente gastou R$17.250 com mão de obra. Só com mão de obra foi esse valor. De materiais, a gente gastou um total de R$30.567,10. E como a gente falou, muita coisa a gente comprou à vista, então a gente chorava desconto. A gente sempre pediu desconto. Eu acredito que se a gente não tivesse feito isso, ficaria bem mais caro se a gente tivesse comprado para parcelar. As ferragens total da casa. Essa questão dessas ferragens aí, gente, igual eu falei com vocês, tá faltando aqui, porque nesses materiais que ela falou, tem ferragem inclusa, você entendeu? Porque tem notinha de depósito que a gente não só pegou o que era ferragem, o que era cimento, o que era arame. Então, é mais ou menos a base das ferragens aí que vocês vão gastar. Vocês podem beirar, vamos supor que alguém tem obra parecida. E outra coisa, a ferragem, quando a gente comprou o montante, a gente estava comprando direto do fornecedor lá. A gente comprou direto na ArcelorMittal.
Essas outras ferragens que estão nesses 30 mil do material aí, foi ferragem que faltou. 1, 2, 3 barras. Então, eu não pensava em pegar lá na São Metal e esperar uma semana para chegar. Aí eu corri no depósito e comprava aqui mesmo. E até porque também a ArcelorMittal, para entregar na nossa cidade, ela tinha um valor X que a gente tinha que comprar para ter o frete grátis. O mínimo lá é R$2.000. É R$2.000 para ter frete grátis. Então não compensaria. O frete que a gente iria pagar talvez seria mais caro do que comprar nos depósitos aqui mesmo. Isso. Mas aí então, nos 30 mil tem incluso ferragem. Mas o valor o valor de ferragem foi R$ 9.273,96. O padrão ficou com os fios que eu falei. No caso, o material só padrão. Do padrão. O material padrão em si. que eu comprei fora daqui e mais um pouco aqui dentro da cidade. Eu tô fora daqui, foram os materiais que eu consegui fora das outras lojas lá de fora que era mais barato. Isso. E fora também a parede que tem que ser feita a alvenaria do padrão, né? Isso. Então, fora isso, ficou em R$718. Os materiais da alvenaria e a mão de obra estão inclusos mão de obra e materiais de construção. A documentação que a gente pagou lá para regularizar tudo, no caso da planta, em questão de prefeitura. E planta? Não, a planta. E planta, tá aqui junto também. A planta e as documentações que a gente teve que pagar em prefeitura, porque querendo ou não, o gasto com prefeitura, gente, se você tem intenção de construir, você já vai na prefeitura, olha, porque não fiquem muito em conta. A gente tem que pagar um imposto em cima dos metros, né, quadrados que a casa vai ter. Então, você tem que ficar atento a isso também. Então, o valor da documentação com a planta ficou em R$2.430. O soquete, a gente teve que contratar ele mais de uma vez. A primeira vez foi em R$400, a gente teve que chamar outra vez, foi em R$550, as duas vezes juntas. Ficou 400 mais 150. Na verdade, aí, esse soquete foi 3 vezes. A primeira vez foi 200, aí teve que chamar de novo, foi mais 200 e a última 150. Isso. Por isso que desse valor aí, tá? E a laje, que foi as vigas e os tijolos, ficou em 3.900. Aqui, gente, eu não incluí, porque a gente também teve que gastar. Porque o lote que a gente comprou do meu padrasto, foi herança. O lote era de 640 metros. Ele ia vender pra gente um lote. Então a gente pagou para estar desmembrando o lote, fazer a planta unitária de cada lote. A gente teve esse gasto. A gente teve o gasto também para escriturar e registrar o lote. E não está incluso aqui. Isso aqui é o gasto com a construção. Isso é só o gasto da construção. A questão de lote não inclui, gente. Porque se a gente tivesse pegado e comprado um lote regularizado, já estava tudo ok, era só transferir bacana. Essa questão do lote aí, explicou, o que acontece? O padrasto praticamente ele doou esse lote pra gente. A gente gastou com pouca documentação para regularizar e ficar com um, porque lá era 2 lotes, só que em um só, né, na documentação a gente desmembrou, ele ficou com um e a gente ficou com o outro. Tipo assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que ele ajudou bastante, a gente é muito grato com isso. Não só ajudou, como ajuda até hoje. Se precisar, a gente tem muito isso. Aí, gente, o valor total gasto até hoje, lembrando que ela não anotou a questão da semana passada lá do reforço do muro e do sumidor, tá? Não anotei. Então, em média, gente, porque eu não vou negar, a gente é falho, às vezes a gente esquece de anotar uma coisinha ou outra, às vezes uma coisa pequena que a gente comprou a vista, não trouxe a notícia para casa, acaba esquecendo. Mas acredito que se esqueceu de anotar, no máximo R$100, 100, R$200, no máximo. Então, o valor total que a gente já gastou até hoje foi de R$67.040,61. Eu acho um valor bem alto, porque, igual a gente falou, a gente teve muita ajuda. O meu padrasto mesmo, além de doar o lote, ele ia muito lá, ajudava a gente com mão de obra. Meus tios ajudou a gente com mão de obra, querendo ou não, igual na montagem da laje. Em vez de ele pegar empreitada, ele pegou por dia para sair mais em conta pra gente. A laje foi de escritório, então foram o quê? Uns 8, 9 pessoas, 9 homens que foram lá ajudar a gente a bater a laje, porque ele foi na mão. Então precisava de mais gente. Foi de graça. A gente fez uma feijoada, né? Pra gratificar eles no final. Alguns bebem, a gente comprou uma cerveja. Isso, refrigerantes, sucos que não bebem. E é isso, gente. Então, querendo ou não, a gente
gente teve muita ajuda. Eu acredito que se a gente não tivesse tido essa ajuda, já estaria na faixa de uns 75. Ah, não, eu chuto mais, gente. Eu acredito que estava beirando 100 mil aí. Porque só de dias trabalhado meu, se eu for colocar, se eu tiver, tipo assim, eu deixei de ganhar dinheiro porque eu estava trabalhando por conta própria, no caso. Então, tipo assim, o que eu deixei de ganhar, eu estava investindo lá no lote, porque eu nunca coloquei isso aqui. Então, tipo assim, eu deixava de ganhar dinheiro e estava lá trabalhando para mim mesmo, no caso, pra gente. Então, se eu colocasse tudo isso aí no negócio aí, só eu vou chutar aí que só eu, só comigo, deve ter, tipo assim, o que eu já fiz lá, eu deixei de ganhar na faixa de uns 8 mil reais. Só eu. Fora que as outras ajudas, tijolo a gente ganhou de graça, entendeu? O tijolo todo que tá lá. Realmente, eu não tava fazendo conta na minha cabeça. Ainda tem tijolo lá que deu, que sobrou, que vai fazer a casa ainda no caso, e ele falou que na hora que precisar de mais tijolo, ele vai doar o restante do tijolo da casa, entendeu? Então, tem muita coisinha, coisa ou outra que a gente ganhou, foi ajuda. A gente agradece demais quem ajudou, fico muito grato. Peço a Deus todos os dias por eles, que eu agradeço demais ele, peço a Deus que abençoe todos eles, porque eu sei que eles fizeram de coração pra gente, e a gente fica muito grato por isso. Gente, esse valor, como vocês vão ver aí, se você não assistiu, você volta no vídeo anterior e vê. A gente só bateu a laje, começou a levantar a parte de cima. Então, tem muita coisa da construção ainda por vir, né? Nem começo. Isso. Né? Mas a gente agradece todos os dias a Deus, porque com o valor que a gente tinha, a gente não imaginou nunca chegar no ponto que a gente chegou. E dinheiro de obra, gente, é igual eu falei no vídeo anterior. Se você tem o sonho de construir, começa. Todo mundo falava isso com a gente falava assim, não, mas a gente não tem dinheiro, a gente não vai conseguir. E ele teve muitas pessoas que falaram com a gente, obra é começar. Deus abençoa cada passo da obra. Você acha que você não vai conseguir, mas Deus multiplica tanto o seu dinheiro que chega num ponto que você vê o que você fez e nem acredita, né? Isso. E é o que aconteceu com a gente. Lembrando, gente, é o seguinte, no meu modo de ver, que tipo assim, não é porque a gente está trabalhando mais para adquirir esse dinheiro, não. É oportunidades que acontecem. Uma oportunidade, eu vou dar um exemplo simples. Eu trabalhava numa empresa, ou durante 8 anos, eu tive a oportunidade lá deles acertarem comigo. O que foi esse acerto? Eles literalmente me mandaram embora com todos os meus direitos. E isso foi combinado com eles, entendeu? Eu agradeço demais isso. Então, eu recebi um acerto que ajudou muito a adiantar muito a obra passa que ela está hoje. Outra oportunidade foi a gente, tipo assim, a gente desfez um carro melhor. A gente tinha, pegou um inferior, entendeu? Mas a gente pegou um dinheiro para isso. E esse dinheiro investimos na obra, entendeu? Então, vão aparecendo essas oportunidades assim que a gente vai fazendo as coisas. E outra coisa também, quando você começa a construir, todo o dinheiro que você ganha, um exemplo simples, às vezes você pega uma notinha de depósito, então coisa, eu tenho que pagar o depósito. Às vezes você tem um dinheiro junto lá no banco, mas às vezes você ganhou um dinheiro, você vai pagar o depósito com o dinheiro que você ganhou, entendeu? Então às vezes você está pagando alguma coisa que você nem vê que você pagou. Então você não está tirando o montante que tem junto, você entendeu que aquele montante às vezes você acaba pagando pedreiro que tem que ser à vista, o cara trabalhou e tem que receber, no meu ponto de vista é isso. Então você vai percebendo isso aí, você vai fazendo coisas, vou chegar nesse montante aí de 67 mil reais que a gente já gastou, entendeu? É uma coisa que quando a gente somou a primeira vez, estava em 27 mil, né? 27 mil mais ou menos ali, e a gente já não acreditava que a gente ia conseguir fazer aquilo tudo. E eu não tinha saído da empresa ainda, não tive meu acerto. Depois que eu tive meu acerto, a gente conseguiu chegar, vamos dizer assim, 67 mil, porque a gente investiu mais dinheiro. Agora, no momento, infelizmente, a gente vai dar uma paradinha na obra, né? Porque muita coisa mudou na vida da gente com o emprego novo que eu tô com ele, né? Então a gente vai esperar um pouco, ver como é que vai acontecer as coisas, pra gente depois começar a investir de novo em obra, né? E a gente também vai ter despesas agora com essa nova etapa da vida da gente, então a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão, né? Porque você começa a gastar demais e a gente tem medo de passar dificuldade. Não adianta a gente investir na casa, aqui, né? O restante do dinheiro que a gente tem junto. Não adianta a gente investir aqui e quando a gente for para outra cidade, porque, como eu falei com vocês já, a gente vai acabar tendo que mudar, né? A gente está vendo tudo, a gente tem muitos processos até lá. Ainda tem muita água para passar debaixo
embaixo da ponte. Isso aí a gente tem que ver tudo com calma, com paciência e... Mas caso aconteça, a gente tem que ter o pé no chão, ter um dinheiro junto, até porque a gente tem uma criança, né? Então a gente não pode deixar faltar nada para ele, a gente vai ter que pagar aluguel, se a gente realmente for, eu vou ter que sair do meu emprego, então vai ser só o salário dele no inicial, até eu conseguir outra coisa, né? Ou monetizar o meu canal, que é o meu sonho, né? Pra conseguir. Isso aí, gente. Não deixa de curtir, viu? E compartilhar o vídeo. Isso aí, gente. Manda pra que todo mundo que estiver construindo, que você conhece, já manda o vídeo pra ter uma noção de gasto com obra. Já manda o vídeo também da construção, né? Já da construção. Se inscreve aqui no canal pra não ficar por fora de nada, porque tem muita coisa legal vindo aí, né? Sim. Então, vocês não esqueçam de estar se inscrevendo. Ativa o sininho também de notificação, para sempre que eu postar vídeo aqui, vocês receberem a notificação aí. E é isso, gente. Tem mais alguma coisa? Desculpa, gente, o vídeo vai ficar grande, que a gente tentou detalhar muita coisa, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas a gente espera que tenha falado tudo, tirado as dúvidas, ajudar pessoas que estão lá na área da construção aí, com esse valor. Como se diz, tem pra mim que a gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue, basta ter foco, você entendeu? Você focar naquilo ali e focar mesmo. E não deixar outras pessoas, porque tem muita gente que vem só para criticar a gente, falar que a gente fez uma coisa, poderia ter feito outra. Eu acho que tem isso, eu acho que nisso aí, nessa parte, a gente tem que ter um ouvido para ouvir e o outro para sair, entendeu? E não ficar dando ideia, porque senão você sofre, você não dorme. Eu já deixei várias noites de dormir com a de construção, acredito que ela também, entendeu? Então foca, não dá ideia para o pessoal falar. A gente chegou a discutir muito também, né? É isso. Não é fácil. Vocês, cada um pensa de um jeito. No início a gente achou até que a gente não ia chegar num consenso. Porque eu queria de um jeito, ele queria de outro jeito. Na verdade, é porque é o seguinte, todos os rapazes aí, tá? Que estão construindo, para você entender sua mulher quer um trem que ela vê em revista, vê no YouTube com outra casa de pessoa, ou vê na televisão e tal coisa. Só que na realidade, lá na hora, não é questão de gasto não, gente. Às vezes você tem que fazer uma coisa que cabe no seu terreno, não é só caber, é que dá certo ali, é o que vai dar certo. E pra você colocar na cabeça da pessoa que não entende nada de obra, é muito difícil. Então acaba que eu quero isso, mas eu falo que não tem como, eu tenho que explicar por que não tem como, até a pessoa entender. A questão também de acabalamento, né? A gente. Gente, vocês se relevem aí, porque é um pequeno chegando aqui, sabe? Gente, então é isso. Mas é o que eu tava falando. Vai ter discussão, vai ter algumas... Vai ter que você quer e ela não quer. Isso. E tipo assim, ela quer e você... Tipo assim, no caso eu falo uma mulher, né? No caso da casa. Eu vou querer uma ideia, ela não quer. Ela vai querer uma ideia e eu não quero. E a gente tem que entrar no consenso, porque... gente, se é um sonho do casal, se o casal tem aquele mesmo projeto, os dois têm o mesmo sonho, porque também não adianta um querer e o outro não querer, porque não vai dar certo. Isso. Até porque a gente tem que pôr a mão na consciência quando está construindo, parar com alguns gastos, cortar algumas coisas, né? Sim. Então, se não for um desejo mútuo, não vai dar certo. E se for um desejo dos dois, gente, senta, conversa, que foi o que a gente mais fez, estuda, procura a melhor forma, um jeito que tá os dois, um jeito que os dois vão gostar, que as ideias vão bater. Outra coisa aí, gente, muita coisa que às vezes você quer fazer e você pensa de um jeito, tá? Aí você pesquisa um pouquinho, algumas pessoas já fizeram e tiveram ideias diferentes. Com isso, você consegue chegar no consenso do que você realmente quer, tá? E vai ser a mesma coisa, a mesma funcionalidade, do mesmo jeito que você quer, só que às vezes um detalhezinho diferente, uma coisa diferente que fica melhor na sua ideia de casa do que foi a ideia que você viu inicial. Tá? Gente, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque esse vídeo já ficou bem grande, né? A gente já falou demais, já deu até calo na língua aqui. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Também me segue lá no Instagram, que à medida que eu vou acontecendo as coisas do meu dia a dia, eu tô postando por lá. Então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo também. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau! Tchau!
beijo pro pessoal, B. Isso.